Temporada 24-25 começando e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar alguns times secundários que provavelmente pelo menos um deles não dá muita atenção quando vai filtrar os jogos para trabalhar principalmente no final de semana, mas são equipes muito boas de se trabalhar. Eu vou te falar o porquê, também vou te mostrar os principais jogadores, quais transferências ocorreram nessa última janela pré-temporada europeia. Então se tu já está gostando do tema desse vídeo, deixa o teu like e me diga aí nos comentários uma equipe não tão visada pela galera, mas que tu acha que vai ser boa de trabalhar nessa temporada 24-25. Começando pelo Aston Villa, que na temporada 23-24 conseguiu um feito muito bom de se classificar para a Champions League. Foi uma equipe muito forte, principalmente em casa. O time em 19 jogos teve 12 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Venceu o Arsenal, venceu o Manchester City. E o que eu gosto nessa equipe é que, diferente de Liverpool, City, Arsenal, até mesmo Chelsea em alguns jogos, é uma equipe que não abre com odds tão esmagadas, principalmente no início do campeonato. Então a gente consegue trabalhar um back favorito, um leia zebra com odds mais interessantes. E não é porque é uma das principais ligas do futebol mundial que deixa de ser uma equipe secundária. Falando das transferências do Aston Villa, os principais jogadores que saíram: Diaby, aquele que era do Leverkusen, foi para o futebol árabe por 60 milhões. E também o Douglas Luiz, que todo mundo conhece, brasileiro, jogou na seleção brasileira, que foi para a Juventus por 50 milhões. Dos principais jogadores, aqueles que eram titulares, esses foram os que saíram. Agora, dos principais jogadores que chegaram, a gente tem o Onana Amadou, de 22 anos, do Everton, que veio por 60 milhões, arredondando 59,4. E também o Maatsen, lateral do Dortmund, que é do Chelsea, se não estou enganado, ele era emprestado para o Dortmund e agora vai estar no Aston Villa. Então já favorita esse time, que ele é muito bom de trabalhar, gosta de jogar em contra-ataque alguns jogos, mas também sabe propor quando é preciso. É uma equipe muito interessante. Talvez de toda essa lista, esse aqui seja o time que eu mais gosto, o time que eu mais tenho carinho, porque desde que eu comecei a fazer trade, desde que eu trabalhava com uma stake de 100 reais o Lezebra, o Rennes sempre foi um dos meus melhores times, porque é um time muito fácil de se ler. É uma equipe que gosta de propor jogo, gosta de ter a bola, e quando dá padrão, quando apresentam os critérios de leitura de jogo que a gente gosta, posse de bola ofensiva, recuperação de segunda bola, é uma equipe que costuma marcar os seus gols. Tanto assim, marca muito o primeiro gol. E pra gente que trabalha tanto um back favorito quanto o Leia Zebra, a gente não tá nem aí pro resultado do jogo. Se o Rennes vai perder de 5-1, mas vai fazer o primeiro gol, é o que importa pra gente. Então é uma equipe muito boa de se trabalhar, principalmente para pegar o primeiro gol. É inclusive um time que eu já comentei com vocês lá no meu Telegram. Se tu não tá no meu Telegram ainda, entra, o link tá aí nos comentários e também na descrição do vídeo. E vamos falar um pouco agora sobre as transferências do Rennes dessa janela europeia. Começando pelas percas, o Rennes perdeu o Enzo Lefy para a Roma por 23 milhões de euros. O Terrier, um dos principais jogadores do time, também saiu, foi para o Bayer Leverkusen por 20 milhões. E tem uma jovem promessa de 18 anos que está sendo cobiçada aí tanto por Bayern de Munique quanto PSG, para tu ver o nível que o cara é. E provavelmente também vai desfalcar o Rennes. E das contratações a gente tem principalmente aqui o Albert Grombaek, que era do Bodo Glimt, uma equipe também boa de trabalhar, mas que nessa temporada anda tomando muito primeiro gol, então eu decidi nem trazer aqui para vocês. Um dos principais jogadores do Bodo, inclusive o Bodo piorou consideravelmente com a saída dele, e ainda se mantiveram jogadores importantes, como é o caso do Calimuendo, do Gouiri, do Santa Maria, do Tiaté, jogador de seleção. Então acredito que apesar de algumas percas, o Rennes ainda vai ser uma equipe muito boa de trabalhar, principalmente para pegar o primeiro gol. Esse aqui, se tu não conhece, me desculpa te falar, mas tu provavelmente está sem internet. O Celtic, a máquina escocesa, ganhou do City, ganhou do Chelsea nos amistosos de pré-temporada. Já começou com 2 vitórias aqui no campeonato escocês. Dos principais jogadores que saíram, a gente teve aqui apenas o Ida Adam, que foi para o Norwich, era emprestado e voltou de empréstimo. O coreano Rim Ju-oh foi para o Genk, era reserva, mas era um jogador importante. E a gente teve aqui a contratação do Schmeichel, o filho do Schmeichel, né? Goleiro da Bélgica, que jogava no Anderlecht, agora é titular do Celtic. O Joey Hart saiu. E o Celtic é aquele time pra ti que gosta de trabalhar o de baixo, aquele back 1,20, código lateralizada, o padrão de jogo absurdo, um amasso, bola na trave, escanteio. O Celtic é isso. É um time que vai abrir sempre com odds de super favorito, mas tende a corresponder em campo. Inclusive, se a gente puxar os dados aqui da Liga Escocesa desde a temporada 11/12, o Celtic ganhou todos os anos, com exceção da temporada 20-21. Ou seja, essas odds baixas são mais do que justificadas. É um time muito bom de trabalhar, a base do time se manteve. Principais jogadores continuam: o Maeda, McGregor, O'Reilly, Furuhashi. É um time cheio de japonês e escocês que junto fica uma máquina e é muito bom de trabalhar. Calma, eu sei que tu vai me julgar falando que todo mundo conhece o Bilbao, que o Nico Williams destruiu na Eurocopa, que esse time é uma máquina, mas eu sei que no fundo tu não acompanhava tanto o Bilbao, então nessa temporada não perde tempo, é um time muito forte. A gente pode puxar aqui na temporada o Bilbao em casa, absurdo, 19 jogos, apenas uma derrota. E assim como o Rennes, o que importa pra gente é o primeiro gol. E o Bilbao faz muito esse primeiro gol. Também é uma equipe que, quando costuma dar o padrão,
confirma, faz o gol, o que é muito bom pra gente. É uma equipe que só tem jogadores espanhóis, uma curiosidade muito interessante, caso alguém não saiba. E a base do time se manteve, os principais jogadores ainda continuam, como é o caso do Guruzeta, Sancet, Iñaki Williams. O que a gente está vendo nessa janela é que o Barcelona está interessado no Nico Williams, mas tem algumas declarações que o Nico Williams diz que quer permanecer no Bilbao, que seria bom pra gente que faz trade. É um jogador muito importante para esse time. O Barcelona já tem um elenco muito bom, a gente não precisaria do Nico Williams lá necessariamente para trabalhar a favor do Barcelona. As contratações, a maioria são de jogadores da La Liga 2, então o time vai manter a mesma base. E mesmo com a possível saída do Nico Williams, eu ainda acredito que vai ser uma equipe muito boa para a gente trabalhar nessa temporada 24-25. Diferente de todos os times que a gente viu até agora, a gente chega aqui no Djurgården, que é uma equipe que já está com o campeonato em andamento, o campeonato sueco. Tem 30 rodadas, então a gente tem mais ou menos 12 para acontecerem ainda, mas até o final de novembro a gente ainda vai ter o campeonato sueco para trabalhar, então tem ainda uns 3 meses para a gente pegar muitos gols do Djurgården, que é uma equipe muito forte, briga pelo título junto do Malmo. O campeonato sueco é um campeonato que eu gosto muito de operar, com exceção do Malmo, que eu e ele não nos damos muito bem, mas o Djurgården é uma equipe que eu também tenho um carinho muito grande, porque desde o meu início, assim como o Rennes, quando eu ainda operava com uma stake baixa, era uma equipe que eu pegava muitos gols, é uma equipe muito boa de trabalhar, dá padrão, confirma, o delay das strings são bons, o mercado é 5 segundos, e como a gente já tá no meio do campeonato, não tá tendo muita transferência do Djurgården. A gente teve no início do campeonato a saída do Bergvall, com um atacante de 18 anos que foi lá pro Tottenham, e agora a Roma contratou o Samuel Dá por 4 milhões de euros. Também foi um grande desfalque nessa equipe. E o bom do Djurgården é que ele tá também na Conference League, além da Liga Sueca. Então a gente tem 2 ligas para trabalhar a favor desse time, que é muito bom. Para finalizar essa lista, a gente vai ter o Twente lá da Holanda. Então, caso eu tenha esquecido de algum time, me diga aí nos comentários qual time que eu estou esquecendo dessas equipes secundárias. E eu e a galera que está assistindo esse vídeo precisamos trabalhar nessa temporada 24-25. Falando do Twente, uma equipe muito forte, principalmente em casa. Segundo melhor mandante na temporada passada, de 17 jogos venceu 14, empatou 1 e perdeu 2. E assim como as demais equipes também é um time que faz muito o primeiro gol, dá padrão. Os pontos ruins do Twente é o mercado de 12 segundos para entrar, o que dificulta algumas pessoas na hora de fazer o trade. Mas nesses times eu tento ser mais permissivo, então consigo ainda operar neles. Também a gente vê nesse campeonato holandês algumas falhas bizarras de defesa. Então, inclusive, se tu for operar esse campeonato e não conhece muitos times, eu recomendo ter com uma stake reduzida no começo. Depois, se tu tiver confiança aí, opera com a stake normal. Eu gosto do Twente porque é diferente do Feyenoord e do PSV. Geralmente, no início do campeonato, as odds dele não são tão esmagadas. A gente pega uns backs a 1,50, 1,60 jogando em casa. Fora de casa, quase sempre é odd acima de 2, que é muito interessante. Então, acredito que seja uma equipe muito boa da gente trabalhar, principalmente nesse início do campeonato. O campeonato holandês que já começou, mas teve apenas uma rodada. Falando agora das transferências, o Twente manteve a mesma base do time. Poucos jogadores saíram, poucos jogadores chegaram. Tende a ser o mesmo time. Então, acredito que vai continuar sendo bom de trabalhar. Então é isso, rapaziada. Se tu viu o vídeo até aqui, gostou, deixa o teu like, entra também no Telegram, e lá eu falo de trade numa frequência maior do que aqui nos vídeos do YouTube. É isso, um abraço a todos, até a próxima e falou!